Exercício 6 da página 19. Bom, o exercício fala o seguinte: uma enceradeira possui força contra a eletromotriz de 100 volts. Quando ligada na tomada de 120 volts, ela dissipa uma potência total de 40 watts. Então, ela tem força contra a eletromotriz de 100 volts e está ligada na tomada de 120 volts. O que nós sabemos? Que a tensão do gerador, no caso a tomada, é igual à força contra a eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. A tensão é 120 volts. A força contra a eletromotriz, 100 volts. Mais a resistência interna vezes a corrente. Isso aqui que está somando, se eu passar para lá subtraindo, vai ficar 120 menos 100 é igual a resistência interna vezes corrente. Então, a resistência interna vezes corrente é igual a 20. E o exercício diz mais, diz que ela dissipa uma potência total de 40 watts. A potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Potência é resistência vezes corrente ao quadrado. Temos a potência dissipada, 40 watts. Então, temos que RI é igual a 20 e que R vezes I ao quadrado é igual a 40. Se eu passar esse I que está multiplicando e dividindo aqui, isolar o R, olha o que vai acontecer. R vai ser 20 dividido por I. Então, eu vou colocar agora aqui no lugar do R, aqui na equação de baixo, eu vou colocar o que eu encontrei para o R ali, ó, 20 dividido por I. Vai ficar assim, ó, 20 dividido por I vezes I ao quadrado é igual a 40. Olha, o I ao quadrado dividido por I aqui dá I. Então, nós vamos ter 20I. O I que está multiplicando passa dividindo, nós teremos o 20 que está multiplicando o I, né, vai passar dividindo, nós teremos I igual a 40 dividido por 20. Bom, nós encontramos aqui a corrente, né, 40 dividido por 20, que é 2. Bom, o exercício pediu o quê? A resistência interna da enceradeira, não pediu a corrente. Corrente é 2, mas sabemos que a resistência vezes a corrente é 20. Resistência vezes corrente é 20. Resistência é 20 dividido pela corrente. E qual que é a corrente? 2. Então, a resistência é 10. 10 ohm, letra D. No exercício 7, no circuito elétrico desenhado abaixo, todos os resistores ôhmicos são iguais e têm resistência 1 ohm. Então, aqui é 1 e 1. Ele é alimentado por uma fonte ideal de tensão contínua E igual a 5 volts. Então, a força eletromotriz aqui, 5 volts. A diferença de potencial entre os pontos A e B é... Bom, para calcular a diferença de potencial, que é a tensão útil aqui, nós precisamos da seguinte fórmula. U, a tensão útil, é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. U é igual a E menos I, menos a corrente, porque a resistência interna é R e ela é 1, né? Então, 1 vezes I. Neste caso, U é igual a E menos I. E o E a gente já tem, que é 5, então nós vamos ter U igual a 5 menos I. O que falta para a gente encontrar? O I, a corrente. Falta a corrente para a gente encontrar. Para encontrar a corrente, nós vamos usar a seguinte fórmula. Corrente é força eletromotriz dividido por somatório das resistências. É aquele R maiúsculo mais R minúsculo lá que a gente sempre usava nos outros exercícios, né? O somatório das resistências. Para isso, nós temos que calcular aqui a resistência equivalente externa para somar com a resistência interna e encontrar o valor de colocar aqui dentro. Bom, aí nós temos que lembrar da associação de resistência, né? Se estão associadas em série, essas duas aqui, ó, 1 mais 1, 2. A equivalente aqui dessas duas é 2.
Aqui também é 2, aqui também é 2. Então, nós temos 2 mais 2 mais 2 aqui, só que em paralelo, né? Essa associação em série é só somar 1 mais 1, 2. Em série também é 2, em série também é 2. Agora, essas equivalentes aqui, 2, 2 e 2, estão associadas em paralelo. E na associação em paralelo, a gente faz a resistência, que é 2, dividido pelo número de resistências, neste caso 3. Então, vai ser 2 terços a resistência equivalente. Então, aqui vai ser 2 terços mais 1. A corrente vai ser 5 dividido por 2 terços mais 1. Resolvendo aqui, tirando o mínimo múltiplo comum, nós teremos aqui I igual a 5 dividido por 2 terços mais 3 terços, que é 1, né? 1 é 3 terços. Então, 2 mais 3, 5. 5 terços. E vai ser igual a 5 dividido por 5 terços. Conserva a primeira fração e multiplica o inverso da segunda. Essa é a divisão de frações. Achamos a corrente, que é 3 amperes. U é igual a 5 menos a corrente, que é 3. A tensão vai ser de 2 volts. Resposta correta, letra B. 2 volts. Bom, o exercício 8 pede: calcule a corrente em amperes medida no amperímetro do circuito apresentado na figura. Que corrente ele mediria aqui? É a corrente no circuito. Pode obter ela a partir dessa expressão aqui, ó. U é igual a R vezes I. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Ou I é igual a U dividido por R. Tensão dividido pela resistência vai dar para nós a corrente. Porque nesse caso nós temos a tensão, é 10 volts. A resistência a gente consegue descobrir com essas informações aqui, ó. Sabemos que essa associação aqui é em paralelo, 2 e 2 associado em paralelo. Basta eu dividir a resistência pelo número de resistências. A resistência é 2, duas resistências, 2 dividido por 2. Eu sei que essa equivalente aqui vai ser 1. Em série, está associada essa resistência e esta associação, né? Então, a equivalente da associação é 1, com essa resistência aqui é 1. Em série, a gente soma as resistências, 1 mais 1, 2. Então, já sei a resistência no sistema aqui, é 2 ohms, e eu sei a tensão, que é 10 volts. Corrente é tensão dividido por resistência, 10 dividido por 2. A corrente é 5 amperes. Essa é a corrente que o amperímetro vai registrar. Exercício 9. No laboratório de física, um aluno observou que ao fechar a chave CH do circuito, a seguir, o valor fornecido pelo voltímetro ideal passa a ser 3 vezes menor. Analisando esse fato, o aluno determinou que a resistência interna do gerador vale. Bom, quando a chave está desligada, a tensão medida no voltímetro é igual à força eletromotriz, que ela é a tensão máxima que se pode ter. Quando não tem corrente circulando, você tem a tensão máxima. Tem corrente no sistema, aí a tensão cai. Ela cai porque ela passa a ser só a tensão útil. Ela passa a ser retirada dela, da força eletromotriz, resistência interna vezes corrente. Então, eu passo a ter só tensão útil. Então, por isso que diminui, por isso que caiu. Nós temos assim, tensão é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. No caso, nós não temos nem a tensão nem a força eletromotriz. Ele só fala que passa a ser 3 vezes menor. Então, significa que quando tem essa resistência associada aqui de 6 ohms, nós temos uma tensão que eu vou chamar de X, e a força eletromotriz, que era a tensão antes de eu ligar a chave, era 3 vezes maior que X. Ela passou 3 vezes menor, porque antes ela era 3 vezes maior, né? Então, a tensão U eu vou chamar de X, e a força eletromotriz é o triplo de X. Isso menos a resistência vezes a corrente. Bom, agora onde é que vai entrar esse 6? Vai entrar bem aqui, ó. Corrente é igual a força eletromotriz dividido pela resistência mais a resistência interna.
I é igual a força eletromotriz, que nós já temos um dado para ela ali, chamamos ela de 3x, resistência mais resistência interna. Resistência é essa resistência ligada aqui, 6 ohms. A resistência interna nós ainda não sabemos. Bom, veja que nós temos aqui o I, o 3x e a resistência. 3 incógnitas, as mesmas incógnitas dali, ó, da outra fórmula. E agora eu vou substituir o I lá, porque o I é 3x dividido por 6 mais R. Vou trocar o I lá. Vai ficar assim, ó, x é igual a 3x menos R vezes 3x dividido por 6 mais R. 3x dividido por 6 mais R é a corrente. Então, no lugar da corrente, 3x dividido por 6 mais R. O bom é que o x está multiplicando os dois lados. Ó. Se eu colocar o x em evidência aqui, eu tenho x neste fator, nesta parcela, x nesta parcela aqui, e eu tenho x do outro lado. Eu posso eliminar o x aqui. Ó. Se eu pegar esta fração que sobrou aqui, ó, que está no segundo membro aqui, passá-la para o primeiro membro, olha como é que vai ficar. 3R positivo, né, estava negativo, dividido por 6 mais R, mais 1. E quando eu elimino todo mundo na multiplicação, sobra o elemento neutro. O elemento neutro na multiplicação é 1. Vai ser igual a 3, que ficou do outro lado. 1 dá mais, vai passar menos. 3 menos 1 vai ficar 3R dividido por 6 mais R igual a 3 menos 1. Então, 3R vai ser igual a 3 menos 1, 2, que multiplica 6 mais R. 3R é igual a 12, aqui, né, 12, mais 2R. 2R está mais, passa menos, nós vamos ter 3R menos 2R igual a 12. 3R menos 2R, R, resistência interna, é 12 ohms. Resposta é a letra E. No exercício 10, nós temos uma força eletromotriz aqui, uma resistência interna, então nós temos um gerador que nós conseguimos descobrir qual a tensão útil dele, né? Temos a corrente aqui, tensão útil, eu até já vou fazer esta conta agora, tensão útil é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. A tensão útil aqui vai ser o 6, que é a força eletromotriz, menos a resistência interna, que é 4 ohms, vezes a corrente, que é de 1. Então, a tensão útil vai ser 6 menos 4, vai ser 2 volts. Nós descobrimos aqui que a tensão que está sendo aplicada entre esses dois pontos aqui é de 2 volts. Então, na verdade, não é 6. 6 é a força eletromotriz. A tensão que de fato está sendo aplicada aqui é 2 volts. No circuito representado acima, as correntes IG e O assumem os valores indicados, 0 e 1, respectivamente, quando a resistência variável R3 é ajustada em um valor tal que R3 fica igual a R2 e igual a 2R1 ohms. Sendo assim, quanto vale a soma R1 mais R2 mais R3 mais R4 dos valores dos 4 resistores em ohms? Bom, então, isso aqui vai ser 1 ampere, que vai nos dar 2 volts lá de tensão, e que vai dar 0 aqui, ou seja, ponte de Wheatstone, né, que não vai passar corrente nenhuma. Quando o R3 for igual a R2, e o R2 é igual a 2R1. Então, nós sabemos que o R3 é igual a R2, e nós sabemos aqui, por essa informação, que nós lemos ali agorinha, que o R2 é o dobro do R1. Então, o R3 também é 2R1, né? Quer dizer, aqui nós temos 2R1, aqui nós temos 2R1 também. Aqui é R1, 2R1, 2R1. E o R4 vai ser quanto? Para que aqui dê zero a corrente, para que não haja corrente elétrica aqui, pela ponte de Wheatstone, nós temos o seguinte. A multiplicação aqui desses resistores aqui, ó,
cruzada, né? R1 vezes R3 tem que ser igual a R4 vezes R2. R1 vezes R3 tem que ser igual a R4 vezes R2. Para que aqui a corrente seja zero. No caso, R3 é 2R1. Então, nós vamos ter assim, ó, R1 vezes 2R1, que o R3 é 2R1, é igual a R4 vezes o R2. O R2 é quanto? 2R1 também. 2R1 e 2R1 elimina. Qual o valor do R4? O R4 é igual a R1. Então, redesenhando isso daqui, nós vamos ter 2R1 aqui, 2R1 aqui, R1 e R1 aqui. Esta é a tensão, a corrente é 1 ampere. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, resistência é tensão dividido por corrente. A resistência aqui, ó, equivalente, a resistência que faz com que essa tensão e essa corrente ocorram, vai ser tensão, que é 2, dividido por corrente, que é 1. Então, a resistência equivalente é 2 ohm. Como que eu calculo a resistência equivalente aqui? Aqui nós temos uma associação em série, aqui uma associação em série, e essa associação e essa aqui estão em paralelo. Então vamos lá, na associação em série, soma das resistências. Então nós vamos ter assim, ó, uma equivalente disso aqui, que é R1 mais R2, que dá 2R1. Uma equivalente dessa associação dessas duas aqui, que é 2R1 mais 2R1, que dá 4R1. E agora uma associação aqui em paralelo. Na associação em paralelo, o inverso da resistência equivalente é igual aos inversos das resistências. Então, 1 sobre 2R1 mais 1 sobre 4R1. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 2R1 e 4R1, mínimo múltiplo comum é 4R1. 4R1 dividido por 2R1, 4 dividido por 2, 2, R1 dividido por R1, 1. Então, vai ser 2 vezes 1, 2. E aqui, 4R1 dividido por 4R1, 1 vezes 1, 1. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 3 dividido por 4R1. Invertendo as duas frações, a resistência equivalente é 4R1 dividido por 3. Essa é a resistência equivalente. Com isso, vocês vão ver que nós vamos encontrar a resistência R1, quanto que ela vale. Afinal de contas, a resistência equivalente precisa ser 2 ohms para que ocorra esta tensão e esta corrente, que nós já descobrimos, né? Então, a resistência tem que ser 2. Ou seja, 4R1 dividido por 3 tem que ser igual a 2. 3 está dividindo, passa multiplicando, 4 está multiplicando, passa dividindo, nós vamos ter que o R1 é 3 vezes 2 dividido por 4. Ou seja, R1 é igual a 6 quartos. Ou 3 meios. Este é o R1. O exercício pediu a soma R1 mais R2 mais R3 mais R4. R1 é R1 mesmo. R2 é 2R1. Esse era o R2, né? 2R1. E o R3 também é 2R1. E o R4 é o próprio R1. Então, esta soma vai ser quanto? R1 mais 2R1 mais 2R1 mais R1. 2 de 2, 4, 5, 6. Vai ser 6R1. E o R1 nós já descobrimos o valor dele. Lá embaixo, ó. Ó o valor dele lá, ó.
Esse é o R1, 3 meios. Então, é 6 vezes 3 meios, ou 9. Essa é a soma, 9 ohms. Resposta correta, letra A.